Esse teste que vai fazer é baseado no teste ProESP, é o teste da agilidade, o teste do quadrado, tá? Então, os materiais que a gente vai ser utilizado vai ser 4 cones, tá? Uma fita adesiva, uma prancha para poder marcar o tempo que o aluno vai fazer, e a marcação de distância é de 4x4, tá? E o cronômetro também a gente vai utilizar para poder marcar o tempo do aluno, beleza? Esse é o teste, tá? Lembrando que o aluno tem que executar esse teste 2 vezes para poder marcar a pontuação e tem que encostar as mãos no cone, tá? Então a gente vai iniciar o teste agora. Vamos lá, eu vou usar o cronômetro para o aluno começar, tá? Resetar aqui. 1, 2, 3. Vai, Marcelo, vai! Pronto. Teste. Comece, prepara agora o aluno. Valendo. Pronto, fechou. Certinho. Lembrando. Pronto, o aluno fez os 2 testes. O primeiro teste deu 6 segundos, o segundo deu 7 segundos. Lembrando que a gente vai utilizar o menor tempo do aluno, tá? Beleza? Esse é o teste de massa corporal. O teste de massa corporal é uma medida de dimensão corporal, ou seja, é uma medida antropométrica. É um teste de aptidão relacionado à saúde. Nós vamos precisar de uma caneta, de uma prancheta para colocar os resultados da aluna. Vamos precisar também de uma balança. Observação que essa balança pode ser uma balança simples, pois o interessante desse teste é ser acessível a qualquer tipo de pessoa. Então pode ser uma balança bem simples, ok? Esse teste, o aluno tem que estar com o traje mais leve, não pode estar calçada, tem que estar descalço para ver o seu peso de massa. O teste deu 66,9, vamos anotar sempre com uma casa decimal. Bom, a gente vai fazer agora o teste de envergadura. Vamos usar uma fita métrica, prancheta para anotar o resultado e fita adesiva. A gente fixou uma fita adesiva no ponto 0, o aluno deve ficar com os pés virados para a parede, a abertura de 90 graus, o dedo do meio no ponto 0, vai esticar e vamos fazer a medida até o outro dedo direito. A envergadura do aluno. Então, lembrando que a gente colou a fita no ponto 0 e 1 metro, como a gente não tem a fita de 2 metros, e daqui em diante a gente termina de medir esta cor dele. Vamos lá, envergadura. Usando um esquadro para auxiliar no resultado. A envergadura do aluno é 1,64 m. O material que vamos usar para fazer esse teste é uma caneta para fazer as anotações, uma prancheta para anotar os resultados, uma fita métrica para tirar as medidas. Nesse teste nós temos que tirar 3 medidas, medida 1, medida 2 e medida 3. Dentro dessas 3 medidas você vai pegar a medida do meio. A medida do meio vai ser a medida final, a medida mediana da pessoa. Esse teste nós precisamos de um modelo de roupas leves, não pode ser uma roupa muito pesada, pois não teremos como medir. Então roupas leves, focando na cintura da aluna. Esse teste, a medida deve ser feita entre a última costela flutuante e a crista ilíaca, a parte mais profunda da cintura. Faremos o teste. O teste tem que ser feito 3 vezes, só lembrando. Com licença. O resultado do perímetro da cintura. Tiramos 3 medidas. A primeira medida deu 77 centímetros de cintura. A segunda deu 78 centímetros de cintura. E a terceira deu 79 centímetros de cintura. Levando em consideração que a primeira deu 77, a segunda deu 78 e a terceira deu 79, a mediana sempre será a do meio. Então, entre 77, 78 e 79, a mediana da cintura da aluna é de 78 centímetros. O índice de massa corporal. Apesar de o IMC não fornecer detalhes precisos sobre composição corporal,
A literatura sugere usar o IMC devido à facilidade de obtenção das medidas de estaturas e massa corporal, por ter baixo custo operacional e logístico e porque você pode utilizar o IMC com grandes populações. Entretanto, não deve ser usado como única avaliação para o estudo da obesidade e aspectos nutricionais, seja em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adultos ou idosos. O cálculo para se obter o IMC é bem simples. Devemos pegar o peso corporal dividido pela estatura ao quadrado. Pegamos como exemplo uma pessoa que tem um peso corporal de 69 kg e sua estatura de 1,65. Então vamos dividir 69 kg por 1,65 ao quadrado. Essa conta de 1,65 ao quadrado, 1,65 vezes 1,65, chegaremos ao resultado de 2,72. Dividindo o seu peso corporal, 69 kg, pela sua estatura de 2,72, chegaremos à conclusão de 25,3. Esse é o índice de massa corporal desse indivíduo. Levando em consideração a classificação segundo a OMS, a partir do IMC, essa tabela que eles nos dão, lembrando que é para adultos, essa pessoa que obteve um resultado de 25,3, ela está um pouco acima do peso normal, está começando a entrar no excesso de peso. Por isso a importância de seguir a tabela e por isso a importância do IMC. Lembrando que o IMC ele não deve ser utilizado como o único indicador de saúde, e sim como complemento aos estudos da composição corporal. Relação cintura-estatura. A relação cintura-estatura é um indicador de saúde que serve para identificar risco cardiovascular. É uma análise simples que possui apenas um ponto de corte para classificação, e nós chamamos de limiar de risco. Este valor é de 0,5, ou seja, espera-se que a relação cintura-estatura de um indivíduo esteja em até 0,5. Acima deste valor, é importante ficar atento, pois quanto maior o valor de 0,5, maior é a probabilidade de evento cardiovascular de risco cardiovascular. A relação cintura-estatura, como o próprio nome já diz, ela é medida através da cintura dividido pela estatura. Pegamos como exemplo uma mulher que tem uma cintura de 78 centímetros. 78 centímetros. E tem uma estatura de 165 centímetros. Devemos ressaltar que na relação cintura-estatura, essa divisão deve ser feita em centímetros e não em metros. Por exemplo, eu não posso dividir 78 centímetros por 1,65 m, pois não acharei a conta exata. Então, o certo é 78 centímetros por 165 centímetros. Fazendo essa conta, chegarei ao resultado de 0,47, que está abaixo de 0,5. Ou seja, essa pessoa está muito bem. Nós vamos fazer o teste agora de flexibilidade. Nós vamos precisar de uma fita métrica colada no chão, fixada no chão. A fita adesiva, 30 centímetros. Nesses 30 centímetros, dobra ela ao meio, vai dar 15 centímetros de um lado e do outro. Cola na medida de 38 centímetros, 15 de um lado, 15 do outro. O aluno ele deve posicionar o pé no finalzinho da fita, lembrando que é sem tênis, tá? Você vai arredar um pouquinho para trás, a pontinha do calcanhar. O aluno estica o corpo e joga lá embaixo, na altura onde que foi medido. Foi medido na primeira tentativa 51 centímetros. O aluno vai fazer de novo, lá em cima, estica e desce. 53 centímetros. Então, deu duas medidas. A segunda medida que vai valer o teste final. Então, foi 53 centímetros a medida de flexibilidade do aluno. Teste de resistência muscular.
Teste de resistência muscular localizada é usado o número de abdominais em 1 minuto. Os materiais que nós vamos usar são um colchonete, um cronômetro, caneta e papel para obtermos o resultado. Esse teste, primeiramente, nós temos que deixar o aluno com os joelhos na posição de 45 graus. 45 graus para que seja efetuada o movimento correto. Vou pedir assistente para que coloque as mãos nos pés para que ele não possa levantar a planta dos pés. Os seus braços terão que ficar em forma de cruzado em cima dos ombros. Lembrando que, para o teste completo, o seu antebraço deve pegar no seu joelho. Se o cotovelo pegar, já não vale. Na hora da descida, apenas só de encostar a escápula já está valendo, não precisa encostar a cabeça. Vamos. Lembrando que os joelhos devem estar em 45 graus. Vou pedir assistente para que segure os pés, para que ele não possa levantar a planta dos pés. As mãos devem estar sobre os ombros, num formato de crucifixo. E no teste, o seu antebraço deverá encostar nas suas pernas. Se o cotovelo encostar, aí já não é contabilizado. Iremos contar 1 minuto. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não encostou, não encostou. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ok, pode parar. Se o aluno, por acaso, sentir uma fadiga durante a execução do exercício e quiser descansar, ele poderá descansar. Só que logo depois ele vai ter que voltar para fazer o teste e o tempo não para. É contabilizado somente as abdominais que ele fez, assim é medido o teste de força muscular. Nós vamos fazer o teste agora de força explosiva de membros inferiores com salto horizontal. Nosso material vai ser uma fita métrica, fita adesiva e a ficha de avaliação. Nós vamos marcar uma linha inicial, nem está aqui, e vamos prender a fita no início da linha de saída com a fita métrica. Isso, a fita presa. O aluno, ele deve sair da linha de partida com o joelho, com os pés paralelos, joelho semiflexionado e o corpo voltado para frente, inclinado para frente. Ele deve dar um impulso, onde que o calcanhar foi na linha, na mais próxima da linha de saída, ali vai ser a sua marca do seu teste. Deve fazer 2 medições e a segunda, a melhor medida que será válida. Posiciona, solta. É 1,42, segundo teste. Se não espirra, porque vai dar fraco. Pode continuar lutando. É isso aí. Vou mudar. Desceu, escápula, subiu. 1,23. Então a medida dela válida vai ser a primeira com 1,42.